Sejam todos bem-vindos neste primeiro episódio da nossa eQuarter Live. Neste ciclo de apresentações de lives da eQuarter, eu gostaria de lhes apresentar esta primeira edição, onde eu explico todos os elementos que a gente tem, a ideologia e a filosofia que nós temos para o acesso da eQuarter Academy. Eu queria muito nesta live explicar todos os elementos mais importantes, a filosofia, como se faz o processo, a inscrição e principalmente por que nós estamos materializando este projeto, que é um dos projetos mais importantes que a Quarter tem. Então sejam todos bem-vindos nesta primeira fase da nossa Quarter Live, onde eu explico em detalhe a forma de funcionamento da Quarter Academy. Sejam todos bem-vindos. Olá todo mundo, aqui para nosso encontro da live que a gente combinou hoje. Sejam bem-vindos todo mundo aqui, obrigado por estar acompanhando junto comigo aqui. Nós estamos fazendo a transmissão tanto aqui pelo Instagram quanto a transmissão pelo YouTube aqui. E muito feliz de estar aqui com todo mundo, a gente esperar entrar um pouco das pessoas. Nós estamos aqui na Quarter, a gente está logicamente nesse período aqui de quarentena, mas de qualquer maneira nós estamos com muito cuidado, batalhando com nossos desafios e nossa programação. Ela mudou um pouco, como mudou de todo mundo, mas faz parte dessa situação que a gente está passando agora, né? Então, de qualquer maneira, sejam todos bem-vindos aqui nesta live. Nós passamos ontem uma jornada muito legal em relação à live da SEVA. Nós estamos participando de vários eventos, vários assuntos. E eu estou muito feliz de ver tantas pessoas. Já tem mais de 30 e pouco pessoas em menos de 2 minutos. E muito bom ter vocês aqui. E, basicamente, enquanto entra um pouco das pessoas aqui, eu estou muito feliz porque nós estamos aqui trabalhando principalmente para cada vez melhorar muito mais em relação ao conteúdo que vocês merecem receber. E hoje, o assunto de hoje, ele foi feito principalmente focalizando na Quarter Academy, mas antes de falar da Quarter Academy, eu queria muito lhes contar algumas novidades e, logicamente, estou feliz de que vocês estejam aqui entrando. É muito bom que está entrando todo mundo. E, basicamente, o que eu quero contar para vocês é que nós estamos com um novo projeto, né? E esse novo projeto é principalmente da eQuarter Live. eQuarter Live, o que é eQuarter Live? Nós já sabemos que estamos na era da informação, na era da tecnologia. E nós passamos já muito tempo atrás pela era industrial. Qual que é a diferença da era industrial? Que todo mundo trabalhava com as mãos, e era uma rotina exatamente igual, porque a indústria ela se manejava principalmente de uma maneira totalmente diferente a hoje, e, logicamente, a cada 7 anos nós temos mudanças de jogo. Não sei se vocês sabiam que a cada 7 anos nós temos mudanças de jogo. Por quê? O que quer dizer mudança de jogo? Que os ciclos, eles duram mais ou menos em torno de 7 anos. Se os ciclos duram 7 anos, quer dizer que em 7 anos nós não vamos ter as mesmas condições e características de 7 anos passados. Eu lembro muito bem, eu cheguei aqui no Brasil no ano 98, quando o Brasil estava jogando a Copa do Mundo. Eu sempre quis vir para o Brasil. A primeira vez que eu vim peguei, inclusive, a Copa, né? E depois assisti a outra Copa também, 4 anos depois. E acontece que, a partir do momento que eu cheguei aqui no Brasil para fazer mestrado, automaticamente, até hoje, eu já vivenciei 2 ciclos diferentes. E por que eu estou falando do ciclo? Por que eu estou falando de todas as coisas que acontecem em relação aos ciclos? Porque hoje nós, indiscutivelmente, estamos com esta crise e esta situação, nós estamos tendo mudanças. E essas mudanças são mudanças de tecnologia, mudanças de, logicamente, uma abordagem à informação totalmente diferente. Bom, eu quero principalmente agradecer a presença de todo mundo, tanto no Instagram da Quarter quanto no YouTube.
Nós estamos muito felizes, nós estamos hoje aqui na Quarter, principalmente porque mesmo com todos os cuidados, a gente está trabalhando forte para tentar agregar o maior número de informações possíveis relevantes para todo mundo. E eu queria lhes contar primeiro uma novidade, depois se vocês quiserem fazer perguntas, nós estamos à disposição para isso. E uma das coisas é que nós estamos inaugurando a Quarter Live. O que é a Quarter Live? A Quarter Life é, como vocês sabem, que uma das missões mais importantes da Quarter é agregar informação para a nossa comunidade. Isso é uma missão de vida minha, da Gabi, de todas as pessoas que estão envolvidas com a Quarter. Nós estamos fazendo vários encontros com outros profissionais muito importantes e renomados que eles vão acabar acatando nosso convite e nós vamos agregar informação com eles. Então, vocês vão ver a programação, tem uma forma de se registrar. Sempre as informações que a gente tem, elas estão no link da bio e eu queria muito lhes convidar a assistirem umas lives muito legais, com veterinários de fora, experientes, sem veterinários muito bem-sucedidos, cirurgiões, por exemplo. Nós vamos fazer uma live com o Diego, que é um grande cirurgião, nós vamos fazer com o Silvio, que está trabalhando em Catar, com a Roberta, que está na Inglaterra, com outras pessoas que estão em outros lugares fora do Brasil e também pessoas que estão aqui no Brasil. Então, primeiro que tudo, queria contar para vocês que nós estamos tendo esse novo projeto, e esse novo projeto está se vinculando a outra situação. E antes de qualquer coisa, vocês sabem que eu adoro gráficos, eu adoro justificativas. É muito importante saber, eu comentei isso numa outra live, e é o seguinte, né, é muito legal, eu leio outros assuntos, e uma das coisas que eu tenho lido, principalmente recentemente, sobre Leandro Carnal, não sei se vocês fazem um ok se vocês já escutaram falar, ouviram entrevistas ou livros do Leandro Carnal, é um grande filósofo brasileiro, é uma pessoa que tem uma opinião muito boa, muito forte, eu gosto muito das opiniões dele, e ele numa entrevista recente na CNN, ele falou o seguinte: 3 coisas são as que mudam drasticamente o percurso da história. 3 coisas são as que mudam o percurso da história. Primeira, guerras. As guerras mudam o percurso da história. Segundo, outra situação também é uma situação onde nós temos as revoluções. E terceiro, as epidemias. O Silvio está aqui. Silvio, muito obrigado. O Silvio, grande profissional, está aqui na live. Ele vai participar sábado com a gente. Nós vamos fazer uma live bem bacana falando de exame pré-compra. O veterinário tem excelente experiência em outros países, não só aqui na América, como na Ásia, na Europa. Então, estão convidados nessa live já com ele, já entrando nesse projeto da Quarter Live. Então, eu estava retomando principalmente todos esses episódios. Então, as epidemias, elas disparam e aceleram os processos. Só que aceleram os processos para as pessoas que estão preparadas a recebê-los. E aí vem a era da informação. Por quê? Porque nós sabemos que muitas coisas vão mudar e já estão mudando. A parte econômica, a parte de saúde e, logicamente, a parte mental, a atitude. Qual que vai ser, principalmente, a minha postura? E eu adoro vários gráficos. Eu quero lhes mostrar um gráfico que já tinha mostrado, e vocês vão entender por que eu mostro este gráfico, certo? Vou mostrar este gráfico. Este gráfico, vou tirar um pouquinho o microfone, ele basicamente, ele vai destacar aqui o tempo, aqui embaixo é o tempo, aqui versus as ações. Quais são as ações que eu faço? Aqui embaixo o tempo e aqui deste lado as ações. Perfeito. O que vai acontecer? Se nós temos 3 tipos de pessoas, quais são os 3 tipos de pessoas? As pessoas da linha vermelha são as pessoas que não fazem nada, porque neste período, que nós vamos chamar aqui, vai ser o período de crise. Então, eu vou colocar aqui, numa região mais cinza, o período de crises. Olha só, nós vamos colocar nesta área de rosa o período de crises. E este período de crises que está aqui, as pessoas que estão no YouTube estão vendo tudo, os que estão no Instagram estão vendo um segmento, mas não tem problema, vou mostrar tudo para todo mundo conseguir ver. Este período de crises que está aqui é um período que desafia 3 tipos de pessoas, né? Uma pessoa que é uma pessoa literalmente frágil, que fica só assistindo as notícias, que não se prepara, que não se desenvolve. E eu representei essa pessoa frágil como esta linha vermelha, certo? Beleza. Uma pessoa que é robusta,
quer dizer que ela recebe pancada, mas ela não muda, ela é representada nesta linha preta, ou seja, às vezes faz, às vezes não faz, fica com preguiça, às vezes ela, literalmente, ela não muda mesmo com a pressão da crise. Lembrem que a crise é esta região. E nós temos uma pessoa que é uma antifrágil, e essa pessoa antifrágil é uma pessoa que está aqui na linha azul. Quando a crise passar, nós vamos ter diferentes curvas. Quais são as diferentes curvas? As pessoas que não fizeram nada do outro mundo, que são as robustas, certo? Elas são pessoas que não vão se projetar, elas vão ficar sempre na mesma linha, ou seja, elas não vão ter resultados. Esta daqui é a área de resultado. O que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar na mesma, igual, na média. Uma pessoa na média significa que é na média, ou seja, igual que todo mundo. As pessoas que não fizeram nada, que ficaram assistindo Netflix, que assistiram jornal, que ficam preocupadas com toda a evolução, o que está acontecendo? E uma das coisas mais importantes é que essas pessoas vão ter uma queda drástica, ou elas já estão tendo uma queda drástica em trabalho, em economia, em conhecimento, em perfil, em projetos, porque neste período de crises nós não vamos ter principalmente isso. Então, o que vai acontecer? Uma das coisas mais importantes é que as pessoas que elas entram nesta fase, onde elas começam a se preparar na fase da crise, depois da crise passar. Nós não sabemos exatamente quando que a crise vai passar, mas eu acredito que a crise, ela rapidamente ela vai começar a restabelecer. Vai demorar talvez algumas semanas e algumas vão demorar alguns meses. Mas o que vai acontecer com essas pessoas que se prepararam durante essa fase? Elas vão se destacar e vão ficar muito longe das pessoas que estão aqui embaixo. Então, este trajeto desta linha vermelha dos resultados das pessoas que não estão se desenvolvendo, que não estão trabalhando em projetos, que não estão focalizadas nos resultados, que estão só assistindo o jornal, ou simplesmente não tendo a famosa autorresponsabilidade, vai ficar muito longe das pessoas que vão se projetar. E essas pessoas que estão aqui são as pessoas que realmente a gente sabe que depois da crise elas vão disparar. Então, a crise sempre é um desafio. Eu falei isso recentemente numa live, onde a crise ela é definida como um momento onde a gente melhora ou piora. Então, uma das coisas mais importantes em relação a isso é que no momento onde a gente sabe se melhora ou piora, o ideal é que a gente sempre melhore. E por que eu estou comentando isso? Porque a Quartz sempre se preocupou em relação a isso. Se a Quartz se preocupou, nós sabemos, temos pessoas, já vi pessoas aqui, pupilos da Quartz Academy, aqui entrou a Bruna, a Aldana, Henrique, tem pessoas, o Javier está aqui também junto, um grande abraço para todos vocês, obrigado por estarem aqui. Mas o que eu quero dizer é que quando nós temos esses momentos onde na crise a gente não se desenvolve, a gente vai pagar as consequências piores do que a própria crise. Então, uma das coisas que sempre nos preocupou é tentar participar no desenvolvimento dos nossos grupos, das nossas pessoas, dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos amigos, assim como, logicamente, a nossa família. E uma das coisas que nós decidimos fazer foi criar formas de entregar conteúdo de uma forma diferente. Neste momento, nós vamos criar, já está criado, esta é a primeira live oficial, eu estou contando para vocês, que nos estão nos assistindo, principalmente que nós estamos tendo um novo projeto de Quarter Lives. E não só eu vou falar as lives, vamos ter várias lives diferentes, com outras pessoas também. E essas outras pessoas são pessoas muito competentes, como coloquei o exemplo do Silvio, que no sábado a gente vai se encontrar com ele para falar de exame pré-compra em outros países. Imagina o volume de informação tão rica que a gente tem de uma pessoa que tem viajado pelo mundo comprando e vendendo cavalos, que ele é da equipe internacional de endurance do Catar, o país mais rico do mundo. Então, imagina o tipo de informação que a gente já tem em relação a essas pessoas que têm tanta experiência. E lembrem que nós temos conexão. Então, quero primeiro lhes convidar a fazer parte da Quarter Live, para que vocês participem, tenham informações, aprendam, anotem e façam perguntas 100% gratuito, porque nós estamos querendo conectar. Lembrem que nós pensamos que você não precisa ser o melhor, mas você deve estar perto dos melhores, sempre deve estar perto das boas pessoas.
Se a gente está perto das boas pessoas, a gente não tem que ser sempre o melhor, mas a gente sim pode ser um grande comunicador e um grande conector. E uma coisa que nos preocupa muito, ser conectores de informação e conhecimento. Retomando, nós também criamos o outro projeto, e esse outro projeto é a Quarter Academy. E eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que já fazem parte do Quarter Academy. E essa Quarter Academy é a nossa Academia Quarter. E nessa academia nós temos muita informação. Eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Eu nunca tive tanta felicidade de dar uma aula de 3 horas. Coloca, por favor, quem está aqui no Instagram, para ver se é verdade. Faz assim se é verdade. 3 horas falando de inspeção estática. Eu não consigo, num curso online, não consigo, muitas vezes, em um curso presencial, menos falar só de inspeção estática 3 horas. Olha ali todo mundo colocando. Carlos, obrigado. Manuel, Aldana, Marcel. Então, o que quer dizer? Eu estou muito feliz porque estou me dedicando junto com toda a nossa equipe para entregar o máximo de informação. O máximo de informação, ou seja, tentar entregar o máximo de informação numa plataforma que nós temos reservada para as pessoas que estejam na comunidade Quarter. Então, como que funciona a comunidade Quarter? A comunidade Quarter. Primeiro, nós adiantamos esse projeto, porque esse projeto não era para fazer agora. Esse projeto era um projeto que ele deveria acontecer potencialmente no fim do ano ou no ano que vem, no 2021. Só que vendo a situação, tendo tanta informação para agregar, eu já fazia reuniões no Zoom, eu já fazia reuniões com o meu querido grupo de Portugal, com o meu querido grupo de México, já com pessoas da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, enfim. É muito interessante que quando nós temos tanta informação e nós temos uma situação onde as pessoas ficam em casa e elas têm que ser produtivas, nós fazemos o voto para que essas pessoas sejam as pessoas da linha azul. E essas pessoas da linha azul, elas devem se projetar totalmente. Hoje, eu não vou falar a pessoa, mas me mandou uma mensagem, não sei se ela está aqui, talvez não, mas me mandou uma mensagem um profissional do Chile, e ele me falou assim, hoje, faz 1h30, 2 horas. Ele me falou, Jairo, estou mandando uma mensagem para você, porque peguei um caso difícil, e eu estou muito feliz, porque graças às informações de biomecânica, eu consegui raciocinar em cima e eu consegui fechar o diagnóstico. Estou mandando uma mensagem para agradecer. E aí eu respondi para ele. Eu fico muito feliz porque não tem melhor retribuição de estar junto com uma pessoa que está se desenvolvendo, que está tendo sucesso, e assim aquele famoso lema da Quarter. Seu sucesso vem antes que o nosso. Então, nós estamos trabalhando forte, de maneira profissional, para entregar a melhor qualidade. E hoje, aqui na nossa Quarter, né, que estamos aqui na sede hoje, cheio de aparelhos aqui, microfone, de Stream Deck, computador e tudo, é para fazer o melhor possível. Nós temos toda uma equipe que se dedica com a melhor qualidade para tentar entregar o melhor conteúdo. Então, quero muito les convidar para as pessoas que não fazem parte para a nossa Quarter Academy. Então, como que funciona a Quarter Academy? A Quarter Academy, primeiro, é uma academia Quarter. O que a gente faz numa academia? Primeiro, antes que qualquer coisa, antes é se conectar. E uma das coisas mais importantes nos momentos de crises é se conectar. Eu sempre falo isso. Por isso que eu faço questão de fazer encontros online, ou seja, encontros ao vivo pelo Zoom, e olhar para o nosso grupo. É muito bom olhar para as pessoas, que as pessoas me olhem, que a gente consiga conversar, explicar, ensinar, aprender, discutir, perguntar e contribuir. Então, mais do que qualquer coisa, primeiro é a conexão. Hoje em dia, nós temos pessoas da Argentina, do México, do Brasil, da Colômbia, dos Emiratos, do Catar. Nós temos pessoas que estão, inclusive, trabalhando na Europa, temos pessoas da Holanda, nós temos pessoas da Bélgica, de Portugal, temos pessoas enfim, de muitas partes do mundo, da Austrália também. Não importa se é uma pessoa nativa ou não, mas são pessoas que estão em todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que o mundo digital, ele nos conecta. Nos conecta. Imagina a live que nós vamos ter o sábado.
Não sei que horas são nesse momento, Silvio, que horas são aí em Catar? O Silvio está em Catar, eu tive a oportunidade de visitar Catar também por questões de trabalho. Foi muito, muito legal ter conhecido o Silvio e nós nos conectamos. E hoje em dia, Quarter conecta Catar com outras partes do mundo, conecta a Argentina com outras partes do mundo. Então, a primeira coisa, no mundo digital, a gente se conecta. Mas não é só uma conexão de internet, não é só um cabo. É uma conexão real, 22h50. O Silvio está quase às 11 da noite e nós estamos conectados e nós já estamos falando disso. Nós vamos nos conectar, por exemplo, no sábado. Então, essa é a principal função. Primeiro é conexão. Segundo, é participar de uma, perdão, uma ideologia. Uma ideologia. Olha que eu não estou falando nada de informação ainda, né? Eu não estou falando nada de informação ainda. Qual é a ideologia? A ideologia é, eu comento isso, quem está, perdão, quem está na Quarter Academy sabe que eu falei isso no primeiro dia. Ninguém é mais que ninguém. Não tem o famoso stack up em inglês, que seria um nariz empinado. Não existe nariz empinado. Tem uma grande diferença entre uma pessoa querer ser interessante e uma pessoa ser interessada. Qual que é a diferença entre interessante e interessada? Eu sou uma pessoa que eu não quero ser interessante. Não quero ser interessante. O Jairo que dá aula na Quarter e agora todo mundo tem que me escutar. Ao contrário, eu não quero ser interessante. Eu tenho o foco de ser interessado em passar informação. Eu quero que as pessoas aprendam. Tem uma grande diferença quando vocês assistam uma pessoa, perguntem em vocês mesmos, essa pessoa é interessante? Ela quer ser interessante ou ela quer ser interessada em passar o recado? E esse é nosso segundo objetivo. Nós temos interesse de ensino, interesse de conexão. E nós vamos respirar um ambiente que ele já se respira de conhecimento, de muita qualidade, mas de simplicidade, de harmonia e, logicamente, de humildade. Aquela máxima que eu adoro. Eu adoro citações, eu adoro várias coisas. Qual é uma citação que eu gosto muito? Uma situação que eu gosto muito, que já me escutaram várias vezes falar, é não importa quanto você sabe, e se o que você faz com o que você sabe. Eu posso não ser, aliás, não sou o melhor veterinário do Brasil, do mundo, da América, não sou, eu sei disso. Mas isso não me interessa, porque eu não quero ser interessante, eu sou interessado. Então, eu quero dar meu melhor e fazer conexões com outras pessoas que sabem aquilo que eu não sei. Mas o objetivo é que as pessoas que se envolvem com a Quarter, elas são abertas a aprender e também abertas a compartilhar. Por quê? Porque a máxima que eu ia falar, outra máxima é: quem não sabe tem que aprender, mas quem sabe tem que ensinar. Essa é uma citação muito nobre do ser humano. Não importa, a gente vê isso nas nossas famílias, com nossos filhos. Então, uma das coisas mais importantes é ensinar. Se alguém tem alguma participação, hoje um dia numa aula, um grande amigo, também participante, ele está nos Emirados Árabes, Federico, ele é da seleção uruguaia de cavalos de endurance, ele já participou de mundial, eu encontrei ele no Mundial do Rio de Janeiro. O que acontece? Ele fez uma colocação super interessante de um ponto de vista dele numa aula que estávamos discutindo sobre suspensão. Eu achei fantástico, por quê? Porque eu falei, puxa, essa colocação é legal, vamos aproveitar, todo mundo aproveita a colocação que ele deu. Então, essa é a grande diferença entre querer ser interessante e ser interessado. Então, primeiro, conexão. Segundo, harmonia. E terceiro, aí sim vamos entregar informação. Não tem eu nunca vivenciei um momento onde eu possa ter um grupo, educando um grupo por anos. Eu espero, se Deus me dá a vida, poder estar sempre na Academia Quarter alimentando, contribuindo, gravando as aulas, dando informação, conectando com pessoas. Então, eu queria muito lhes explicar como funciona a Quarter Academy. A Quarter Academy é uma comunidade que se conecta do mundo todo, principalmente de fala hispana e portuguesa, por enquanto, mas nós já estamos visando alguns materiais em inglês, porque eu tenho tido a grande alegria de participar em outros países, não só na Europa e também na Ásia, e aqui na América, inclusive de fala inglesa. Então, é muito legal poder envolver outras pessoas. Então, nós vamos ter, basicamente, uma plataforma
E essa vai ser uma plataforma que vai receber o seguinte conteúdo. Qual que é o conteúdo? Nós entramos e eu vou dar aula ou conteúdos uma vez por semana. São aulas entre 1 a 3 horas. Aliás, a maioria são de 2 a 3 horas. E esse conteúdo, ele é entregue ao vivo, ou seja, em tempo real. Eu entro, nós nos conectamos, mas a gente manda um link, a pessoa recebe o link, e nós nos encontramos em horas exatamente já previstas. Por enquanto, nós estamos nos encontrando às quartas-feiras, às 19 horas. Quartas-feiras, às 19 horas. E nessas quartas-feiras, às 19 horas, nós conectamos as pessoas de todo mundo. E é muito legal, porque às vezes, mesmo online, tem muitas ferramentas que a gente utiliza para quê? Para conseguir fazer divisões em grupos. Se alguém quiser comentar, principalmente que essas divisões em grupos, a gente junta uma pessoa do México com uma pessoa, por exemplo, dos Emirados Árabes, com uma pessoa do Brasil, uma pessoa da Argentina. Eles 4 fazem um grupo e às vezes é até engraçado, porque fica o portunhol e tudo. É muito bom se conectar com as pessoas. A gente faz exercícios, a gente discute, eu coloco vídeos e todas as aulas, olha só, todas as aulas ficam gravadas na plataforma. Então, quer dizer que se uma pessoa entra, por exemplo, hoje na Quarter Academy, ela entra hoje, automaticamente, Marcel, obrigado falando da interação real na Quarter, muito obrigado, Marcel. Uma pessoa entra hoje na Quarter Academy, o que acontece? Ela entra hoje e ela vai ter a plataforma totalmente aberta. Quer dizer, se nós já temos mais de, talvez, 10 horas de aula, que seria 1/3 de um curso online, imagina, 1/3 de um curso online já em 1 mês e 1 semana, né? Imagina quanta informação nós vamos ter em 4, 6 meses, 1 ano. Aliás, as pessoas que não acompanham o conteúdo não vão conseguir acompanhar, porque depois vão ter que ficar horas assistindo para se nivelar. Então, vai ser muita informação. E outra coisa, são informações didáticas, com revisão anatômica, biomecânica, exame físico, desenhos, artigos, etc. Né? Aqui está meio, a internet está mais ou menos. Então, o Fede, falei do Fede agora. Muito obrigado, Fede. Acabei de falar, acabei de comentar um exemplo tuyo. Fede, um grande abraço para Fede também aqui. Ele faz parte, eu acabei de montar um exemplo com ele. Então, o que acontece? Uma das coisas mais importantes é isso, é que a gente pode ter toda a informação pronta. Eu consigo gravar aulas, nós temos um sistema de plataforma já muito bem desenvolvido para gravar aulas, vídeos, conteúdo, e eu coloco nas semanas de aula. E além de colocar nas semanas de aula, às vezes nós fazemos encontros, muitas vezes fazemos encontros, tem perguntas em tempo real e a gente fica horas discutindo. E, logicamente, uma coisa que eu faço na Quarter Academy, que geralmente eu não faço, é todos os desenhos que eu faço na aula, eu disponibilizo em PDF. Levanta a mão quem gostaria de falar um ok, que é verdade. Todos os desenhos que eu faço durante a aula, a gente coloca nosso logo da Quarter Academy e deixa para disponibilizar como conteúdo. Além disso, vocês têm aulas gravadas, encontros ao vivo. Além disso, nós temos os desenhos das informações. E fora disso, nós vamos ter também artigos científicos que suportam o conteúdo. Então, quer dizer, muito obrigado a todo mundo, Jonathan, o Silvio, o Zé, a Fede, a Aldana, que está todo mundo confirmando. Então, essa informação, porque o que nós realmente queremos é compartilhar. E tem uma definição de, agora esqueci a palavra, mas uma das definições que eu gosto de falar de realmente não é egoísmo propriamente dito. Bom, agora eu não lembrei da palavra, mas eu vou lembrar, porque eu falo bastante. Então, e nós vamos disponibilizar. Então, o que nós vamos ter? Muita informação o tempo inteiro. O tempo inteiro informação. Além disso, a gente tem bônus. A gente coloca de vez em quando alguns bônus. E tem outro assunto muito importante. Olha só, este assunto é muito importante. Por quê? Porque eu estou convencido, inclusive eu lhes convidar uma live que eu vou ter também amanhã, onde eu vou falar de uma palestra que vocês já escutaram, os que estão na Quarter Academy, que é a chamada dos 4 P's. Por que 4 P's? Os 4 P's são os 4 pilares. Ou seja, o que uma pessoa precisa para ser bem-sucedida, para ter
um sucesso no geral, como ser humano, né? Isso quer dizer que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, eu gosto muito de estudar outros assuntos, eu tenho estudado outros assuntos, assim como nós temos os cursos online, como, por exemplo, o BPN, o ASC, o EPC, todos esses cursos online que a Quarter tem. Eu tenho feito muitos cursos online. E eu acho que o mundo digital, primeiro, tem que filtrar. Muito importante isso. Porque nós temos muita informação, assim como os livros aguentam tudo, o papel aguenta tudo, a gravação aguenta tudo. Então tem que ser muito seletivo, é uma coisa muito importante, sejam muito seletivos. Então o que acontece? Nós temos que ser seletivos, mas nós temos muita informação, então eu checo muito bem antes de comprar um curso. Eu já comprei vários cursos, eu já comprei mais ou menos uns 8 a 9 cursos online, que não tem nada a ver de veterinária. Eu não sei quantos livros eu li, mas já li, acabei semana passada um livro, já vou pegar outro livro para ler, e é muito importante se capacitar em outras áreas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque na Quarter Academy eu quero auxiliar no desenvolvimento de outras áreas. Vou lhes colocar um exemplo. Um exemplo é, eu gosto muito de finanças. Gosto muito de finanças. Por que o Jairo gosta de finanças? Porque eu já passei apertos financeiros, não porque eu era bagunçado. Primeiro, eu vim de uma família que não tem muito recurso, então nunca tivemos um recurso de falar, beleza, nós estamos na época das vacas gordas, nunca foi. Tive bastante dificuldade, eu cheguei no Brasil no ano 98 com $500. Ano 98 com $500 no bolso. E eu tentei administrar da melhor forma. Mesmo administrando, o dinheiro não alcançava. E o que eu fiz? Eu me desenvolvi profissionalmente. Eu tentei ir atrás, principalmente, de fazer residência, estágio, mestrado, doutorado, extension, internship. Enfim, eu fiz um monte de coisa. Estudei, li artigos, aprendi a me virar mais ou menos no inglês. E o que acontecia? Eu não conseguia evoluir financeiramente. Mas não é porque eu era um péssimo, uma pessoa que administrava mal. Sabe por que eu não conseguia? Porque eu não sabia coisas que a gente precisa saber. Não é nem por sorte, nem por outras características. Então, o manejo financeiro é uma coisa fantástica, porque hoje em dia, em casa, nós fazemos manejo financeiro para crianças. Meus filhos, Lucas, de 3 anos e meio, Ana Sofia, de 12 anos, e Catarina, de 11 anos, elas, as duas, têm planilha. E o Lucas tem cofrinho, né? Porque ele está ainda muito pequeno. Mas o que acontece? Se a educação começa desde cedo em algumas áreas, nós vamos ter uma projeção como ser humano propriamente dita muito melhor, certo? E sabem quando que acontecem aquelas batidas na cabeça? Quando a gente tem as crises. Eu já tive crises. Lembra que eu falei no começo desta live que as crises são o momento de melhorar ou piorar. Para mim, graças a Deus, foram todas para melhor, certo? Mas as crises me mostraram que eu precisava me desenvolver em outros assuntos, que não era só o assunto técnico. E é a primeira vez que na Quarter Academy eu quero que as pessoas saibam que eu vou dedicar alguns momentos a compartilhar a minha experiência. E não só compartilhar a minha experiência, trazer pessoas que têm experiência em alguns assuntos para que eles possam contribuir. Então, claro, é muita informação. Então, eu queria falar para vocês que na Quarter Academy nós também vamos ter assuntos que não são assuntos técnicos. Por quê? Porque eu, Jairo, estou convencido, absolutamente convencido, que só a técnica não funciona. Se vocês querem ser pessoas bem-sucedidas, se vocês querem ter mais tempo com sua família, imagina daqui a alguns anos a gente não conseguir mais flexionar cavalo. Imagina daqui a algum tempo que tenha uma crise bem severa, que a gente realmente tenha que parar de trabalhar, ou a gente tem algum acidente, eu estou com madeira, sim? Imagina uma pessoa, quantos colegas meus, amigos, não tiveram um acidente que quase ficaram inabilitados para trabalhar? O que vai acontecer? Vai cair o mundo, a família, o dinheiro, o trabalho,
a aposentadoria, o que vai acontecer quando a gente tiver 75, 80 anos? Concordam comigo? Não sei se vocês concordam comigo. Então, a gente precisa ter uma mentalidade empreendedora. Não alongando a história, eu quero que vocês saibam que na Quarter Academy nós vamos dedicar informações para o empreendedor. Eu quero muito dedicar horas para explicar alguns assuntos que eu acho que são muito relevantes e muito importantes. Então, não quero que as pessoas saibam que a Quarter Academy é simplesmente uma plataforma. Não é só uma plataforma. Vai ser conexão. Nós vamos ter uma convivência harmônica e ainda muita informação técnica e de outro tipo de informação. E agora você se perguntará, tudo bem, o que eu faço? Como que funciona esse processo? Esse processo funciona muito fácil. Por quê? Porque nós, toda esta fase, né, que é uma fase crítica, onde, vocês lembram deste gráfico, esta fase de crises, com todos esses valores agregados e tudo que tem já preparado para entregar, era um projeto que ele deveria ter mais um valor agregado muito alto, e ele deveria ter também um valor de retorno financeiro de investimento alto. Por quê? Porque muitas vezes, com uma informação específica, vocês conseguem fazer muitas coisas positivas. Atender mais, ter mais clientes, escolher os clientes, ter melhor retorno financeiro e ainda, olha só, e ainda saber como se posicionar com isso. Todo mundo sempre vai ter uma curva alta. Eu já tive uma curva que achava que era uma curva alta. E quando a gente tem alguma coisa que se desajusta, certo? A gente vê que fica frágil e tudo vai para o solo. Aí a gente pensa, puxa, não é só necessário ser tecnicamente proficiente. Eu preciso ser proficiente em outras áreas também. A parte pessoal, a parte financeira e a parte humana, além da parte empresarial. Então, vocês veem que por isso que chamamos 4 pilares, que são técnico, que é um dos que nós fazemos. E os outros 3 pilares, eles vão ser um pilar dentro da Quarter Academy, que é pessoal, que é financeiro e que é empresarial, além do técnico. E vocês falam, bom, perdão, e quanto isso custa? Quanto isso custa? Gente, vocês não fazem ideia, as pessoas que estão aqui sabem. Eu já paguei por cursos 13 mil reais e eu não me arrependo de pagar. Por quê? Por treinamentos, porque foram treinamentos que mudaram a minha mentalidade. E tem um negócio que chama o ROI nas finanças. Levanta a mão quem sabe o que é o ROI. R-O-I. ROI. O ROI é o retorno ao investimento. O retorno ao investimento. O que acontece no retorno ao investimento? O retorno ao investimento é quanto que eu vou ter de volta depois do investimento que eu fiz. Por exemplo, se vocês fazem um curso um treinamento de como fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, desses tecidos moles, procedimento cirúrgico de tecido mole, vocês vão pagar uma quantia X, tem 2 características do ROI. Essa informação dura para quanto tempo? Essa informação dura para toda a vida. Aí começa o ROI a ter sentido. Segundo, quanto tempo demoro para ter esse investimento de volta? E é muito rápido. Eu já, paguei cursos muito caros, né? E valeu cada centavo. Então, logicamente, esse é um princípio da diferença entre preço e valor, certo? Mas, se vocês imaginam que nós realmente modificamos o preço, porque o valor é altíssimo, o valor é muito baixo, quando a gente fala, o preço é muito baixo, o valor é muito alto, que é diferente de preço a valor, né? E nós decidimos mudar, levando em consideração esta etapa, esta fase, né, que nós estamos da pandemia, onde todo mundo está conectado, as pessoas precisam se desenvolver, ter uma mentalidade e uma atitude positiva, saber o que fazer com suas finanças, saber o que fazer com a produtividade, criar novos negócios, ter uma mentalidade totalmente diferente, nós falamos, nós vamos colocar o preço lá embaixo. E, com certeza, esse preço deve mudar no futuro. Podem ter certeza disso.
A única diferença é que as pessoas que já estão nesse preço, elas vão ficar nesse preço. As pessoas que estão com esse preço, e um preço extremamente baixo, acessível, é o preço calculado ao preço de um café com açúcar por dia. Por quê? Porque é um preço de R$ 99 por mês. R$ 99 por mês são mais ou menos ao redor de $18 por mês. E ainda nós temos um plano, que é um plano anual. No plano anual é um plano de R$ 997 por ano. E ainda ganha 2 meses. Quando a pessoa faz todo o seu plano, já o valor, o preço, ele já está encaixado principalmente com os 2 meses, que são os 2 meses que ele fica 0,800, porque ele faz parte da Quarter Academy. E a Quarter Academy, as pessoas vão conseguir também fazer o quê? Elas vão conseguir ter descontos na Quarter Academy, vão receber todo o material e elas vão sempre, olha só o que eu estou falando aqui, as pessoas que têm a Quarter Academy, elas vão ter privilégios em relação a quê? A que as informações mais importantes, por exemplo, nós vamos abrir vagas para as 100 primeiras pessoas receberem um bônus. Todo mundo da Quarter Academy vai receber um e-mail primeiro. Jairo, mas nossa, é injusto porque nós não recebemos, não sei lá o que, eu também queria. Bom, as pessoas da Quarter Academy são as pessoas que elas vão estar sempre com o privilégio, né? E isso é uma coisa que a gente faz questão de dar valor para acompanhar essas pessoas. Então, primeiro, qual que seria a característica? R$ 99 por mês. Dá para fazer um pagamento por mês em boleto, ou pode fazer no ano R$ 997, com 2 meses de graça. Então, o que eu quero falar para o grupo, eu digo que tem duas funções. Duas funções. A primeira, les contar da Quarter Live, que ela começa hoje, porque hoje é a primeira live da Quarter, que vai entregar conteúdo, assim como nós entregamos também, por exemplo, no Telegram. Se você não faz parte do Telegram, entre no Telegram. No Telegram tem informações muito legais. São informações pontuais e tudo. Jamais como as da Quarter Academy. Então, tudo bem, mas nós temos informação para todo mundo. Lembrem que para nós é mais importante, nós estamos mais interessados nas pessoas, não queremos ser interessantes. Então, perdão, eu quero muito, principalmente, levar em consideração isso e abrir para perguntas. Eu já passei as informações que eu queria, nós começamos às 16h30, como passa o tempo rápido, e eu queria responder perguntas. É realmente um valor simbólico, mas você está comentando aqui, pela qualidade e quantidade do conteúdo, tem toda essa informação. Imagina se a gente não consegue produzir, quanto que a gente consegue produzir por mês e por ano. Então, o ROI, ele é imediato. Eu sempre falo, tem pessoas, o Javier está aqui, o Javier Esquivel, grande amigo do México, o Javier veio no Brasil a fazer um curso particular de artroscopia, com 2 colegas, são 3 pessoas, Javier, Raul e o Dario. O Dario, né, o Javier já faz artroscopia, ele logicamente faz muito tempo, já pagou o investimento, e o Javier pode falar isso. O Dario é a pessoa que mais artroscopia faz, com certeza, na América Central e na América do Sul. Podem ter certeza disso. O Javier está testemunha aqui. Tanto assim que eu dei o treinamento para ele, e eu fui operar um cavalo no México, e eu operei no hospital dele, eu brinquei com ele, falei, beleza, eu te treinei e eu vou pedir ajuda caso precise de você. Fala se é mentira, Javier, que ele está aqui conectado. Eu falei, eu te treinei, e hoje, se eu precisar, eu vou te pedir ajuda. E eu ia receber ajuda, e eu ia pedir ajuda. É um caso complicado de uma artroscopia de uma região femorotibiopatelar. Essa é a missão, essa é a função. Um retorno de investimento. Imagina quantas artroscopias ele já fez. Não sei, o Javier tem um número, mas é uma coisa astronômica. Então, exatamente é essa a situação. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer. Aqui algumas pessoas estão no YouTube. O som parece que está um pouco baixo aqui, mas estou tentando falar alto. A Mariana, a Mari, um grande abraço. Muito bom. A Mari está me vendo todos os dias, ela fala. Do Ceará, o Thiago está mandando um abraço aqui. Arthur também, né? Muito interessante.
Isso mesmo, eu dava aula de espanhol na residência. Eu cheguei a dar aula de espanhol quando eu cheguei aqui no Brasil. Para que eu dava aula de espanhol? Adivinha para que eu dava aula de espanhol? Eu dava aula de espanhol no CCA, né? Se uma pessoa chega assim e fala português com $500 no bolso, ainda me roubaram, e era época de 1 para 1, então eu vou falar para vocês que o sangue empreendedor ele está aqui. E eu queria muito que as pessoas que nos acompanham, eles realmente tiverem esse sangue empreendedor e conseguir ajudar. O Tony, um grande abraço para o meu amigo Tony, no Espírito Santo, um grande profissional, um grande amigo de faz longa data. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. O Ricardo está aqui também, o Paulão. Eu quero mandar um grande abraço, Daniel, tantas pessoas que estão nos prestigiando aqui com a participação. Então, ao Dan de novo, sempre. Então, eu realmente estou muito feliz. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mas o que eu queria falar hoje era basicamente isso, né? E convidar para se transformar, para lutar e, logicamente, começar com um processo. Eu tenho só para terminar, não sou bater-papo, eu adoro falar de outros assuntos. Eu, depois de ter adquirido algumas informações, olha só esta, que eu gosto muito que as pessoas fiquem pensando em outros assuntos, né? Não há nada a ver técnico. Ele falou, puxa, mas eu já tenho 20 anos de profissão, eu já tentei, já está tarde demais. Mesma coisa com atitudes, por exemplo, de começar como empreendedor, montar outros negócios, progredir financeiramente, se projetar para ser um profissional de sucesso. E a gente fala, está muito tarde, já não dá, não sei lá o quê. E eu sempre falo, tem 2 momentos que são os momentos ideais para começar qualquer coisa. Um momento eram 5 ou 10 anos atrás. 5 ou 10 anos atrás. Momento ideal. Por exemplo, o Jairo. Eu queria ter tido conhecimento que eu tenho em outras áreas hoje. Eu tenho um conhecimento técnico que eu estou tentando melhorar a cada ano, certo? Ele tem um X, e a gente tem que se comparar com a gente mesmo, não com outras pessoas. Só que só o conhecimento técnico. Eu comecei a adquirir outro tipo de conhecimento que faz muita diferença e falo, putz, se eu soubesse isso 10 anos atrás. Já passaram por isso? Se eu soubesse disso 10 anos atrás. Primeiro momento, que é o ótimo momento, 10 anos atrás. Mas, como a gente não consegue, e muitos de nós percebemos muitas coisas, porque nós somos o caminho que nós percorremos, que hoje nosso conhecimento não é o conhecimento que eu queria ter tido 10 anos atrás. Qual que é o segundo melhor momento? Qual que vocês acham que é o segundo melhor momento para virar a chave, para pular o muro, para ser bem-sucedido, para ter conhecimento, para empreender, para fazer novos negócios, para organizar a vida financeira, para se ajeitar com a família? Qual que é o segundo melhor momento? Eu vou fazer questão de esperar aqui e ver. Qual que é o segundo momento? O Lourenço, ótimo, Lourenço, grande abraço, grande desenhista, falou efeito Marola, exatamente. Qual que vocês acham que é o segundo melhor momento? Se o primeiro melhor momento era 10 anos atrás, o segundo melhor momento, exatamente, Renato, Bruna, é agora, porque a vida passa muito rápido. E o que a gente vai fazer? Entra no circuito, entra na educação, empreende, faz toda essa educação, aprende outras coisas, não só a parte técnica. Olha, a minha preocupação é para que as pessoas não aprendam só a parte técnica. Tem sentido isso, porque para mim fez muita diferença. Eu vejo que para muita gente fez diferença. E às vezes na veterinária a gente não tem contato com algumas informações. Então, quando a gente entra agora, certo? Como o Ricardo falou, como o Célio, como Éder, como Aldana, Bruna, Renata, um barato escutar todos vocês, Marcel, Lourenço, isso mesmo. O que vai acontecer? O tempo vai passar e aí a gente vai parar e vai olhar para trás e falar, graças a Deus que eu comecei. Graças a Deus que eu comecei. Ou seja, num segundo melhor momento. Porque tem uma palavra que eu acho muito importante, é procrastinação.
que é procrastinação? É empurrar com a barriga. E aquele famoso urubu, que muita gente já me escuta falar, e o urubu pegou força, né? O urubu é aquela voz mental que não nos deixa progredir nos projetos. E esse urubu, ele atrapalha demais. Esse urubu, ele acaba tendo, ele é um sabotador de projetos. Então, uma das coisas que eu quero estimular na Quarter Academy é abrir a cabeça, e as pessoas que estão assistindo, vocês vão ver que nós vamos ter sessões diferentes, que não vão ser técnicas, mas eu vou dar meu melhor para compartilhar parte do conhecimento que eu acredito que seja importante, e além disso, convidar outras pessoas para isso. Inclusive, dar um jeito de tentar ajudar de uma forma mais particular. Eu acredito que daqui a um tempo nós vamos ter muita gente na academia, mas nunca nós vamos perder aquele calor da conexão. Eu não quero que a gente perca esse calor da conexão, que estejamos juntos sempre. E vocês veem, eu dou um jeito, a gente sempre se esforça por estar sempre em conexão. Não acredito que exista uma pessoa, eu sempre falo isso publicamente, né, que possa falar: quantos de vocês me fizeram alguma pergunta técnica, opinião e tudo, e eu não respondi? Ou eu enrolei, ou eu falei, amanhã eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco, porque às vezes muitas coisas para resolver, mas realmente sempre tento atender as solicitações, tentar dar uma opinião, e principalmente as pessoas que nos acompanham. Então, eu queria muito agradecer. Muito obrigado, amigo Dácio. Dácio já fez treinamento comigo faz anos, Dácio, também. Quando eu cheguei aqui no Indaiatuba, te mando um grande abraço. Muito obrigado, Dácio. Te mando um grande abraço. Nós fizemos já um excelente profissional, odontologia, trabalho a campo. Nós fizemos já treinamento juntos com o Dácio. Ele já fez treinamento particular. Sempre muito bom te ter. Muito obrigado. Te agradeço muito todo o carinho, todos vocês que estão assistindo. E eu queria hoje, literalmente, particularmente, abrir a nossa live para lhes mostrar a Quarter Live, né? O Silvio está nos acompanhando. Silvão, muito obrigado. Você é uma pessoa que participa tanto dos nossos projetos, tem tanto conhecimento. Eu fico tão feliz quando vem uma pessoa de fora e espalha informação, porque o Lourenço falou aqui, o efeito Marola. Algum dia eu vou explicar o efeito Marola, porque eu falo para caramba, e já vai completar 1 hora. É como passa rápido, né? Mas eu queria muito agradecer a todos vocês. As informações estão no link da bio da nosso Instagram, na Quarter Oficial. Nós vamos ter agora uma surpresa em breve também. Nós vamos fazer outras coisas que vocês vão ficar sabendo, mas hoje em dia nós estamos com a Quarter Academy e eu queria muito que vocês participassem da Quarter Live. Muito obrigado, vocês sempre aqui juntos. Obrigado às pessoas que participam e agregam na Quarter. Eu sou uma pessoa muito feliz, a Gabi fala isso, porque cada um tem a sua própria missão. Às vezes a gente demora um pouco para encontrar a sua missão, e ele vai encontrar, às vezes a missão é com a família, com o filho, às vezes com a gente mesmo, às vezes com uma sociedade, com uma ONG, né, com comunidade. Eu tenho certeza qual é a minha missão aqui. E outra coisa, para todas as pessoas, não sou do Brasil, mas eu tenho um carinho pelo Brasil, porque o Brasil abriu os braços para mim, abriu as portas para mim. Eu cheguei aqui com nada, $500 no bolso. Só para vocês terem ideia. Ainda vou contar uma história disso, porque eu vou dar uma palestra sobre... Eu vou convidar vocês para assistirem um treinamento do CIGELIF, que é um congresso internacional de gerenciamento de finanças, né, internacional, que eu vou participar lá, porque eu gosto muito desse assunto, tenho feito cursos, tenho feito muitas coisas relacionadas, e eu quero compartilhar isso com vocês, dentro da academia. Então, eu queria muito agradecer, me sinto uma pessoa tão feliz por estar sempre com vocês, e a Quarter é uma equipe grande, não sou eu, é uma equipe muito grande em volta, que todo mundo respira a mesma energia, né? Nós, hoje em dia, somos uma pessoa privilegiada por estar hoje com todos vocês e com todas as pessoas que participam dos treinamentos, dos cursos, e a gente não vai parar. Nós não vamos parar de tentar entregar o melhor. E sempre, sempre com dedicação, com carinho. Vocês nunca vão ser tratados como um número,
Vocês sabem disso e nós vamos conectar mais pessoas e nós vamos dar um jeito de que a veterinária continue subindo e melhorando a nossa classe para que todo mundo seja bem-sucedido, tendo informações relevantes. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Eu fico empolgado aqui, às vezes eu me arrepio aqui de falar sozinho. Estou aqui sozinho na sala, estava tudo pronto aqui, preparado. E aqui em Indaiatuba, quando vocês quiserem vir, sempre aqui a casa de vocês, é quarto e a casa de vocês. Venham sempre. E o Ricardão, o grande amigo do coração, que está aqui sempre conectado. Nós já fizemos live juntos. O Ricardo, uma das pessoas, inclusive treinadores já junto. O Rodrigão também está aí, já acabei de ver o Rodrigão. Vocês também agregam tanto para a quarta, profissionais excelentes. E vocês veem que não importa quanto você sabe. O importa é o que você faz com o que você sabe. Vocês veem que tem os profissionais ótimos, porém, eles têm a mesma energia. E é por isso que a gente quer abraçar essas pessoas, porque somos uma família. E é isso que eu queria falar para vocês. Eu mando um grande abraço para todos. Eu quero muito les convidar na Quarter Academy. Venham, usufruam. Vamos conviver juntos, vamos entregar o melhor de informação, vamos estudar outras coisas e nós vamos nos esforçar para ser os melhores, para tentar entregar o melhor para que vocês sejam os melhores também. Então, um grande abraço, um beijo, muito obrigado, Fernando, Rodrigão, Dácio, Ricardo, todo mundo que está escrevendo, Lourenço. É muito bom ver a interação e engajamento que nós temos, né? Eu não falo... é que todos nós temos no próprio grupo, né? E ainda nós vamos nos juntar e nós vamos fazer um dia um encontro ao vivo e nós vamos fazer um churrasco, tirar uma foto e nós vamos comemorar. E eu quero saber os sucessos de vocês. Eu faço questão, como hoje recebi a ligação do Chile, fiquei feliz. Eu quero saber quando der certo, eu quero saber também. Certo? E compartilhem isso. Um beijão, muito bom. E obrigado às pessoas que estão juntos com a Quarter, obrigado às pessoas que acreditam, que confiam, e estamos sempre à disposição. Todos bem-vindos e aproveito. Amanhã eu tenho uma live, vou falar dos 4 P's com a Vitneu. Nós vamos ter amanhã a live da Seva para falar sobre cistos, e no sábado nós vamos falar com o Silvião, que está aqui, grande profissional e grande amigo. Nós vamos falar sobre exame pré-compra, América, Europa e Ásia. Então, sejam bem-vindos. E mais informações, espero recebê-los na Quarter Academy. Lembrem, no link da bio da Quarter Academy. Um beijão, tudo de bom, estamos juntos, firmes, e obrigado pela participação de todos. Estamos sempre juntos. Um abração, tudo de bom aí para todos e obrigado.